Chama pessoal, no vídeo de hoje vou estar reagindo ao canal Arte da Guerra do comandante Farinazzo, né? E vou estar reagindo às falas dele que fala sobre os últimos acontecimentos sobre Israel e o Irã. Vou passar aqui o vídeo para vocês dar uma olhada e fazer a minha reação. Como todo mundo sabe, né? O líder do Hamas, o Ismail Haniyeh, e seu guarda-costas foram assassinados em Teherã, né, 2 dias atrás. Ninguém sabe qual foi o objeto, né, o meio usado para matar. Tem gente que fala que foi um míssil que veio lançado por avião, outro que fala que foi um drone, outro que um míssil terrestre, tem gente que fala numa bomba. Não dá para saber, a verdade é essa. Quem sabe são só os iranianos que investigaram. Lógico que eles têm fragmentos, já sabem, né, pelo menos o que foi o artefato usado, a autoria, né, muita gente está apontando Israel, há uma probabilidade muito grande, mas nem isso pode ser provado. Duas informações que ele fala aqui sobre o artefato utilizado e a teoria que foi Israel, né? Duas falácias, né? Uma eu acredito que foi descuido dele, né? Que é a do artefato, que diz que somente o Irã sabe qual artefato foi utilizado. Quem atacou também sabe que foi o artefato e como foi feito o ataque, né? E como foi plantado, ou se não foi plantado, se foi um míssil, se não foi, essa questão toda. Quem atacou sabe muito mais do que quem foi atacado, que foi para o Irã. Ele fala que somente o Irã sabe. Então já tenho aqui uma falta de informação dele, né? Um cara que quer passar uma autoridade sobre o assunto acaba falhando nisso. Eu acredito que isso foi uma falha dele, né? Agora, quando ele diz que dizem, né, tem tudo suspeito de ser Israel, não, o Irã afirma que foi Israel e Israel não nega. Tá? Israel não disse em nenhum momento que não foi ele. Israel também diz e confirma que foi, né? Tem até um vídeo do Benjamin Netanyahu, primeiro de Israel. Estão dizendo que você é James Bond. Ele, não, eu não sou James Bond, eu sou Benjamin Netanyahu. נתניהו, ראית שמשווים אותך לג'יימס בונד? פתאום ג'יימס בונד. נתניהו. בנימין נתניהו. Então, ele traz uma informação aqui para tentar, primeiro, passar a superioridade, né, que ele está trazendo a informação verdadeira. Outra, para tentar sempre desmerecer Israel, porque ele é anti-Israel e anti-americano, tá? Esse é o ponto. E aqui mostra um pouco a forma dele estar decepcionado com esse ataque que Israel fez dentro do Irã. Mas aí a gente precisa entender por que isso aconteceu juntamente aí, né, com o assassinato de algumas lideranças do Hezbollah e da guarda revolucionária iraniana no Líbano. O que acontece é o seguinte: conforme nós sabemos, alguns meses atrás, Israel atacou um anexo da embaixada iraniana, né, na Síria, e morreu aí. Só lembrando que na época ele não falou que foi um anexo, ele falou que foi a própria embaixada. Várias pessoas que são pró-Israel, e o próprio Israel disse não ter atacado a embaixada, ter atacado um prédio que ficava do lado da embaixada iraniana, né? O Irã que confirmou que Israel atacou. E não somente o Irã, né? Todos que estavam a favor do Irã, tá vendo o que Israel fez, olha a forma de diplomacia que Israel fez, toda aquela coisa. E ele mesmo confirmou isso. Hoje ele diz um anexo. O anexo é dizer assim, é uma coisa que uma coisa que estava agarrada ali à embaixada, né, que não fazia parte da embaixada. Você não falaria que atacou a embaixada. Então, a ONU atacou o anexo da embaixada, um prédio que não fazia parte da embaixada, né, trazendo desinformação naquela época. Ele sabe disso, né? Então, hoje a gente tem uma confirmação que ele sabia que não foi embaixada, né? Uma falácia que esse cidadão utilizou, né? Uma fake news, uma mentira, né, cidadão. E morreram umas lideranças da guarda revolucionária iraniana. Bom, a resposta do Irã, uns 12 dias depois, ela foi eficiente do ponto de vista aí de pontaria, mas não da intensidade. Eles lançaram mísseis e drones que poucos danos causaram a Israel. O que isso sinalizou para Israel? Não trouxe dano quase nenhum a Israel. Infelizmente, uma menina árabe foi atingida por estilhaço, né, de um míssil iraniano que foi abatido. Outra coisa é que na época ele dizia que o Irã aprendeu aquele ataque com a Rússia, como foi eficiente, né? Hoje ele está dizendo que o Irã não foi eficiente. Então um cara que não tem um padrão, né,
de dizer, porque ele confirmou que foi bom. Agora ele vê que Israel fez um ataque, ele está dizendo, opa, de fato, né, na visualização dele de guerra, né, que ele aprendeu na academia brasileira, provavelmente, nos estudos que ele faz, mostrou que Israel não continuou respeitando o Irã. Então ele diz assim, então já foi fraco. Agora ele vai dizer que o Irã fez um ataque de forma fraca e mostrou, né, uma fraqueza. Foi um sinal muito claro, olha, os iranianos têm medo, eles são limitados. Podemos ir em frente, cruzar uma nova linha. Cruzar agora. Cruzar uma linha vermelha assim, que o Irã não tem como ignorar. Outras linhas vermelhas, o Irã tem como fingir. Assim, ele não sabe por que o Irã, né, ou ele sabe ou finge que não sabe, por que o Irã, né, não pode ignorar essa linha vermelha que já atravessou agora e que já atravessou lá atrás. Mesmo o Irã sabendo que vai tomar um prejuízo gigantesco se entrar numa guerra com Israel. Entendeu? E ele não passa informação para as pessoas. Vou trazer no vídeo por que isso vai acontecer e por que isso o Irã tem que responder. Por qual é, de fato, o que de fato obriga o Irã a ter que responder a Israel. Mesmo sabendo que pode gerar uma guerra e ele perder essa guerra. Entendeu? E ele não traz esse fato. Vou explicar para vocês aqui. Tá? E por que Israel, né? Eu vou trazer aqui umas falácias que ele fala sobre Israel. De que não aconteceu nada. Essa não. Ou o Irã reage, ou ele vai se desmoralizar completamente. Essa é que é uma grande verdade. No campo, né, da geopolítica, no campo das pressões militares, né, qualquer movimento não dosado, ele pode ser interpretado como uma fraqueza estratégica. E os israelenses interpretaram o movimento iraniano como uma fraqueza estratégica, assim como os americanos também. O fato é que o Irã ele não está infligindo em Israel perdas assim que possam levar a liderança israelense ao imobilismo. Tem um caso... Aqui mostra ele o quanto ele tem isso contra Israel, né? Que ele acha que o Irã tinha que implantar sobre Israel para mostrar para Israel o medo, né? Implantar de fato perdas de Israel, a fazer um ataque muito mais significativo em Israel. Isso que ele pensa. Se o Irã tivesse feito esse ataque mais significativo, hoje estaríamos numa guerra entre Israel e Irã, e os Estados Unidos teriam que se metido. Porque tem isso, acontece. O Israel só ganha a guerra se os Estados Unidos e tal. Não. Vários aliados do Irã estão entrando numa guerra, já estão atacando Israel. E aí? E aí pode, né? Tipo assim, o cara vai atacar um outro, vai bater em outro com uma corriola, né? Com uma ganguezinha, pode. Mas aí o cara vem com os amigos mais fortes, não pode, né? Entendeu? É sempre aquela jogadinha, né? Que parece criança, uns comentários toscos, burro, bobo, né? Das pessoas e dele também. Parece infantil, né? Primeiro, se o Irã faz um ataque significativo a Israel, Israel tem que imprimir uma guerra contra o Irã. Por quê? Israel não pode mostrar fraqueza, Israel não pode deixar os países vizinhos e sentir que Israel está fraco. Se sentir que Israel está fraco, eles vão atacar fortemente Israel. Vão ser um ataque muito mais forte contra a gente aqui. Entenda isso. Ao contrário, que se Israel olhar os países fracos, Israel não faz ataque. Portanto, que Israel tem muitos ataques que Israel está fazendo contra o Hezbollah. Israel sabe que o Hezbollah é mais fraco, sabe que o Líbano é mais fraco. E o Israel está avisando, não quer uma guerra. Israel sabe que também vai ter prejuízo aqui, mas não é só isso, não. É o respeito, sabe? Isso vai trazer mais prejuízo, vai matar mais pessoas. Esse é o ponto. Israel sabendo que o outro povo está mais fraco, Israel não vai querer fazer esse ataque. Só vai tentar se defender. Esse é o ponto de Israel, se defender dos ataques. Desde a época da Golda Meir, tem esse ponto. A Golda Meir fala, se o mundo árabe desarmar, se arriar as armas, vamos viver em paz. Mas se Israel abaixar as armas, nós seremos aniquilados. Esse é o ponto. Se Israel mostrar uma fraqueza, vai ser aniquilado pelo mundo muçulmano. Mesmo eles perdendo, tendo diversos prejuízos, sendo atacados, eles não param de atacar Israel. Morre muçulmano, morre terroristas, e eles continuam indo contra Israel. Porque isso é uma ideologia religiosa, de crenças que é implantada desde pequeno na mente da criança, desde na mente do garoto, da menina, que faz eles acreditarem que atacarem e morrer é uma honra. Esse é o ponto que acontece com esses povos e o Irã também. O que acontece, né, que o Irã não pode mostrar essa fraqueza
não é porque ele não é fraco diante de Israel. Pode ter uma guerra entre os dois e já ele ganha até Israel. Pode acontecer. Isso acontece no mundo da guerra. Mas a tendência, ele sabe que é ele perder. Porque Israel é muito mais forte de forma mais contundente. Tem armas muito mais potentes que eles não têm. Mas ele precisa mostrar essa força, essa banca, né, de poderoso, de ameaçar sem fazer ameaças, porque ele lidera muitos grupos em vários países. E ele quer ser novamente um império como foi no passado, o Império Persa. Só que agora ele quer ser um império muçulmano, ele quer liderar os muçulmanos. Não somente no Oriente Médio, mas também em todo o mundo. Na Europa, no Brasil, na Argentina, né, na Índia, em toda a Ásia. Eles querem ter a hegemonia muçulmana debaixo do Irã, né, deles, na autoridade deles. Com isso, no futuro, o que acontece? Vem a riqueza, vem a fortuna. Anos atrás, né, tinha uma guerra muito mais forte, são dois inimigos, o Irã e a Arábia Saudita, por causa do movimento que tem neles, né? A Arábia Saudita é sunita e o Irã é xiita. Então sempre existiu uma guerra, sempre existiu guerra entre o mundo muçulmano por quem é o favorito, quem é de fato está carregando a autoridade do profeta Maomé. Tem tudo isso entre eles, essas guerras, entendeu? E o Irã está tentando trazer a hegemonia, dizendo que é ele que lidera, de fato é ele que tem essa força, né, do profeta Maomé. É isso que é o ponto. Então, se o Irã fracassasse, se o Irã não mostrasse uma reação no primeiro ataque, né, não atacando, mostrando que não tem medo, o mundo árabe ficaria, né, dizendo assim, quem é você? Caramba, você está dizendo que é o mais poderoso, que tem a hegemonia, que está diante do profeta e tem medo daquele país, então o Irã precisava mostrar, né, uma outra força. Outro ponto agora, o Ismail Haniyeh foi morto dentro do Irã, mostra uma fraqueza do Irã, que precisa o Irã dar uma resposta. Por quê? O Ismail está sendo vários protestos, várias pessoas chorando pela morte dele na Turquia, na Síria, no Iraque, no Iêmen, várias pessoas protestando na Cisjordânia pela morte dele. E ele morreu aonde? Dentro do Irã, dentro do covil, do lobo, né? Na proteção deles, ele é morto. E com isso fez o quê? O Irã mostrar que ele é fraco. Se ele não responder a Israel, né, não fizer um ataque a Israel sobre isso que aconteceu, ele está mostrando para o mundo muçulmano, opa, eu não posso proteger vocês. Eu não tenho essa liderança espiritual que eu digo que eu tenho. Eu não sou tão forte da forma que eu digo que é. Mas ao mesmo tempo o Irã está com medo. Caramba, eu vou ter que fazer um ataque, esperando que Israel novamente aceite esse ataque, fazendo um ataquezinho para mostrar que de fato vai mostrar que eu sou fraco, mas eu tento enganar o mundo muçulmano. Mas eu preciso responder dessa forma. É uma forma que ele não fala. Israel, antes do primeiro ataque, já sabia a fraqueza do Irã, já o sabe. Portanto, que o ataque foi feito dentro do Irã, dentro de uma base iraniana. Aqui, esse prédio aqui, a gente pode ver esse prédio aqui, é aqui na parte negra, onde estava Ismail Haniyeh, junto com seu segurança, e foi atacado. Esse prédio aqui está dentro de uma base iraniana de autossegurança, né? Dentro, né, de Teherã, que era para guardar a vida dele, estava debaixo da proteção iraniana. Vamos ver um vídeo aqui do Khamenei, só vocês entenderem o que eu estou dizendo. Olha, o Khamenei está olhando para o céu, ele estava com medo de ser atacado, ele estava com medo de um ataque israelense, né? Ele estava com medo de tomar um ataque israelense sobre ele. Esse é o medo do Khamenei, entendeu? Ele estava pensando assim, será que eles não vão me atacar nesse momento, entendeu? Então mostra a fraqueza. E ele sabe, de fato, como Israel atacou, como Israel matou o líder do Hamas, né? E ele sabe disso. Então, só que ele precisa dar uma resposta, porque, ao mesmo tempo, ele vê uma multidão. Tem vários vídeos, você pode procurar no YouTube, você vai ver vários vídeos, multidões dentro do próprio Irã, celebrando, né? Fazendo um funeral do Ismail Haniyeh. E como vai ser a resposta? Vai morrer na sua mão, na mão dele, né? Eles estão mais preocupados com a liderança no mundo, que eles precisam fazer a hegemonia muçulmana e está toda na liderança no Irã, né, que eles querem colocar isso. Esse é o ponto que eles estão se preocupados, é dessa forma que o Irã está preocupado, entendeu? Mas eles sabem que em uma guerra diretamente com Israel, eles vão perder essa guerra. E eles podem retroceder anos e anos atrás numa guerra. Eles podem retroceder
fortemente. O pior ainda, que eles podem dar, a guerra pode dar força para os revolucionários iranianos que querem tomar o país novamente, são pessoas que são obrigadas, né, a seguir um regime que eles não querem seguir, a tomar o poder novamente no Irã. E aí acabou toda a hegemonia iraniana dentro do mundo muçulmano. Esse é o ponto. O Irã está cheio de guerras, né, com muçulmanos também, muçulmanos lá que não aceitam, da própria Al-Qaeda, que não aceita o regime iraniano, né, que são por causa da questão que eles também são sunitas e não são xiitas. Esse é a questão toda que acontece no Irã. Então o Irã precisa desse ataque para mostrar que ele é poderoso, né, que ele não tem medo, ele é forte. Só que essa guerra pode sair um tiro pela culatra, porque novamente o Irã não tem essa força toda que ele imagina ter, não, nem que ele passa a ter por seus... Na verdade ele sabe que não tem. O que ele passa por seus aliados, aqueles que estão fazendo ataque diretamente a Israel, que estão cada vez mais aceitando a liderança iraniana sobre eles, entendeu? Como o próprio Hamas, que é um grupo sunita que está debaixo da liderança de um grupo xiita, que é o próprio Irã. É isso que, de fato, preocupa, né, o Irã, e não é, de fato, ter matado o Ismail Haniyeh, mas sim como o Israel matou ele. Tá? Porque assim, ele fala ali, tem uma parte do vídeo que ele fala, não, que se Ismael matar o líder do Hezbollah, se matar o líder do Hezbollah dentro do Líbano, eles vão falar, eles vão reclamar, mas eles não vão fazer uma guerra por causa disso. Mas matar dentro do Irã mostra uma falha do regime iraniano. Essa é a preocupação do regime. Não passar esse problema com o mundo, mas sim para aqueles que estão afiliados a ele. Esse é o ponto que o Irã está preocupado. Se você gostou do vídeo, eu peço que você dê seu comentário, fale o que você pensa, dá seu like e compartilhe com seus amigos. E até o próximo vídeo. Um abraço.